Estamos aqui na segunda aula do nosso curso básico sobre quadrinhos. É um curso que eu me comprometi a gente pensar sobre criação e possibilidades narrativas. São 5 dias no total. Nos 3 primeiros dias a gente vai conversar sobre as questões fundamentais da narrativa dos quadrinhos. Na aula anterior, a gente conversou sobre o termo histórias em quadrinhos, ou quadrinho, sobre as variações disso. Conversamos também sobre as origens, rapidamente, e sobre os elementos básicos das histórias em quadrinhos, né? Hoje, eu vou só listar aqui os elementos que nós levantamos ontem, porque a gente vai mexer com eles novamente. Então, foram o quadro, não é isso? Lembrem aí se eu esquecer de algum. O requadro. O que mais? A imagem, que pelo que a gente conversou ontem, pode ser a imagem pictórica, né? Pode ser essa tentativa de representar uma figura, mesmo alguma coisa que a gente conhece no nosso imaginário visual, mas pode ser também imagens não pictóricas, como texto, como alguns símbolos. Eu dei até o exemplo da lâmpadazinha em cima da cabeça. O balão, não é isso? O onomatopeia. A página. A edição. E a sarjeta. Foi isso? Eu estou esquecendo de alguma? Eu acho que foram 9, né? A história, né, Fabi? A história seria a história completa, né? Seja só uma página, sejam só 2 quadros, seja uma edição, sejam várias edições. Quando se encerra o ciclo completo dessa história que você está querendo contar. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a algum desses elementos? Eu acho que ficou bem claro, mas qualquer coisa a gente pode voltar a algum desses elementos, certo? O que eu quero mostrar para vocês hoje, isso aqui a gente ainda vai explorar. Eu dei alguns pequenos exemplos, né, de alteração no requadro, né, numa textura mais parecido com sangue, ou o balão, né, do balão de fala para o balão de pensamento. Mas eu vou reafirmar aqui que todos esses elementos a gente pode mexer neles para potencializar o que a gente quer contar na nossa história. E aí, hoje o que eu vou falar é algo que está relacionado com aquela ideia da sarjeta, né? Que eu não acho que necessariamente está na sarjeta, está naquele espaço vazio entre 2 quadros, mas que está nessa ideia do que é que acontece entre um quadro e outro, entre uma ideia e a outra. Para mim, essa é a composição básica do que é uma história em quadrinhos. E tem muitas facetas possíveis entre esses 2 elementos da nossa história. O que eu vou falar hoje também é bem baseado no Scott McCloud, que eu já citei ontem, do Desvendando os Quadrinhos. Ele enumera no livro dele algumas possibilidades de transição entre os quadros, e eu já tentei muito teimar com ele, assim, tentar achar outras coisas que não cabem em nenhuma dessas situações, mas eu não consegui. Então, eu realmente acho que faz sentido, e aí eu vou compartilhar com vocês para ver o que é que vocês acham. Ok? Eu vou desenhar um pouco aqui, enquanto vocês veem isso. A gente tem alguns tipos de transição. O primeiro deles ele chama de momento. Momento a momento. Eu vou listar primeiro, depois eu falo sobre cada um deles. O seguinte é ação para ação. O terceiro é tema para tema. Depois ele vem com cena
a cena. Outro que ele chama de aspecto. Por aspecto. E por último, um que ele chama de non sequitur, que significa, é latim, eu acho isso, né? Significa sem sequência, ou uma sequência que não faz sentido. Ok? Eu estou listando aqui primeiro para eu não me perder, segundo para a gente ir organizando essas ideias de forma mais organizada. O que é isso, né? Do que é que eu estou falando? Qual é a mudança narrativa efetiva entre um quadro e outro? Isso vai variar e ele classifica aqui, mais uma vez, vou repetir uma coisa que eu já falei na aula anterior. Isso aqui não é com a intenção de limitar, de traçar fronteiras intransponíveis para o quadrinho que você quer fazer. Pelo contrário, a gente quer entender como é que essas coisas acontecem nos quadrinhos, na linguagem dos quadrinhos, e aprender a usar elas, inclusive para atraí-las, para causar surpresa, para causar suspense, para contar nossas histórias do melhor jeito possível. Eu vou pular a primeira, que eu acho que fica mais fácil a gente começar a entender de ação para ação, que é o tipo de transição mais simples e que mais é recorrente nos quadrinhos, que é uma ação que é contada em duas imagens. Por exemplo, eu vou fazer aqui nosso bonequinho de ontem, né? Eu vou insistir nele, porque ele é bem simples. E fica fácil da gente entender, né? Ele está aqui sentado num restaurante, tomando seu café. Ok? E aí, no quadro seguinte, eu estou na mesma situação, no mesmo cenário, com a diferença de que ele está bebendo. Certo? O que aconteceu aqui? Uma ação. Né? Ele estava numa situação parado e ele passou para beber o café dele. É só isso. Essa é a transição mais direta de todas. Você está com uma situação e com essas mesmas imagens, com esses mesmos elementos, pode ter um elemento novo, é claro, pode chegar alguém aqui, a ação que acontece pode ser alguém chegando aqui, né? Mas você não tem uma mudança de cenário, você não tem um grande salto no tempo, você não tem uma mudança estrutural na narrativa que está acontecendo aqui. O que você tem é uma ação, né? Aconteceu uma ação. Isso pode ser milhares de coisas, pode ser um jogador de futebol com a bola no primeiro quadro e no segundo ele chutou. Pode ser uma luta entre dois personagens e aqui aconteceu um murro. Não importa. É realmente o tipo de transição mais simples. Eu vou diminuir ele aqui. A gente vai desenhar bastante hoje. Eu, né? Eu vocês. Essa é a parte estranha dessas aulas virtuais. Eu fico desenhando sozinho, né? Tudo bem. Então, essa é a ação para ação. Vou voltar agora para momento a momento, que é aqui eu pulei, porque eu acho que fica mais simples de entender primeiro pela ação para ação. A momento para momento, ela é bem próxima da ação para ação, só que ela ocorre numa velocidade muito pequena, ou pelo menos menor. A finalidade da momento a momento não é contar uma ação como uma ação para ação, ela é valorizar algum aspecto dessa ação. Então, se o nosso mesmo personagem aqui tá com o cafezinho dele, deixa eu mudar a cor. Tá com o café dele aqui no primeiro quadro, fumaçando, né? No segundo quadro seria um movimento mais sutil, né? Ele não teria tanta essa força de uma ação e mais a esmiuçar esse momento, né? E essa nomeação não é por acaso.
Aqui, o que é mais importante não é a ação em si, mas o que é que esse momento está representando na história, né? Digamos que ele só pegou a xícara aqui, deu uma viradinha e a fumaça subiu mais. Aconteceu uma ação? Sim, podem acontecer ações na transição de momento a momento, mas não é o mais importante, né? Se você está vendo uma história com essa primeira situação, isso tem um impacto de uma ação, de um acontecimento. Se você opta por usar uma transição, um momento a momento, uma transição com um tempo menor, com uma ação menor, com uma delicadeza, você está criando uma ambiência para a sua história aqui. Se é nos outros exemplos que eu falei, de um jogador de futebol ou de uma luta, muitas vezes a ação para ação é a transição que faz mais sentido. Mas se você está tentando representar, sei lá, digamos que esse personagem aqui estava preso por 10 anos e esse é o primeiro café dele em liberdade. Essa velocidade menor, essa apreciação, cria uma ideia de importância para esse momento. Mas é isso, basicamente ela é ação para ação numa velocidade menor. Eu vou diminuir aqui também, para a gente ganhar mais espaço. Ainda assim, esses dois tipos de transição são as mais simples, as mais óbvias, as que a gente vai fazer de forma mais intuitiva mesmo, quando a gente está compondo uma história em quadrinhos. As próximas, elas já ficam um pouco mais intrincadas. Não é nada difícil, é coisa que já está no nosso imaginário do cinema, do teatro, da própria literatura e dos quadrinhos também, mas é legal a gente desnaturalizar isso e pensar isso como ferramenta narrativa. O terceiro tipo, que é o tema para tema, qual é a grande questão do tema para tema? Existe uma mudança substancial dentro da cena. A ideia é que ainda seja dentro de uma mesma cena, mas já não é essa transição tão direta entre imagens parecidas, entre elementos parecidos, que meio que simulam um movimento, né? Isso aqui, essas duas primeiras, são muito parecidas com a animação, ou com um filme mesmo, né? Você tem ali um take com o mesmo personagem desempenhando alguma ação, seja mais rápido, seja com esse movimento mais valorizado. Quando você vai para o tema a tema, essa transição entre quadros, ela já precisa de um contexto para amarrar ela. Por exemplo, digamos aqui que esse nosso personagem, de novo aqui, no mesmo ambiente do café, ele está lendo aqui alguma coisa, pode ser uma revista, pode ser um cardápio, pode ser um jornal. Quando você passa para o próximo quadro, você não está mais vendo ele, você está vendo alguma publicação aqui, pode ter imagens detalhadas, né? Eu estou fazendo sintético assim pelo tempo mesmo, para a gente não perder muito tempo desenhando alguma coisa com detalhe. Mas o que é que aconteceu aqui? Você já vê que a imagem mudou completamente, né? A gente já é mais frágil essa relação da gente imaginar que isso aqui que está no segundo quadro é o que ele está olhando no primeiro quadro. Você mudou o que é a composição do quadro. Isso aqui já requer uma atenção maior do leitor. Um leitor, uma pessoa que nunca leu o quadrinho pode se perder no meio disso, né? Então, se para você é importante que a pessoa saiba com certeza o que é isso, talvez você adicione um texto aqui, né? O que é que eu vou comer hoje? E aí você vê um cardápio, você reforça esse link entre essas duas imagens, entre esses dois quadros, entre esses dois momentos. Mas nem sempre o que você vai querer no seu quadrinho é deixar essa relação mais clara, né? Às vezes você vai querer, inclusive, confundir. Mas essa é o primeiro tipo de transição que já não é mais tão óbvio quanto as duas primeiras. Ok? Alguma dúvida até aí? Vocês podem falar, certo? Se eu não ver, o Matheus
tá de olho aí no chat e ele me interrompe. As 3 primeiras, né? Eu não anotei aqui, mas essa aqui seria a tema. A tema. Por que tema a tema? Você ainda permanece em uma mesma cena, né? Essa ideia de cena do cinema mesmo. Quando você muda a cena, tem uma ruptura da narrativa, né? Você ainda está na mesma situação, mas a ligação entre as duas coisas já não é tão forte, tão óbvia, né? Posso dar outros exemplos de tema a tema, né? Se você tem aqui esse mesmo personagem, eu não vou redesenhar, não. E no outro, você tem uma outra pessoa aqui que não tinha aparecido ainda, outra roupa aqui, né? É porque esse meu personagem ele é tão simples que pode parecer que é a mesma pessoa. Mas digamos que você tem aqui 2 personagens, né? O ambiente, né? O cenário pode ajudar você a entender que eles estão em uma mesma situação, em uma mesma cena. Mas a imagem é completamente diferente, né? Como se fosse outro ângulo de visão. A grande diferença entre o tema a tema e essa próxima que a gente vai abordar, que é o cena a cena, é que fica muito claro na tema a tema que você ainda está na mesma situação, você só está apresentando um novo aspecto da situação para o seu leitor. Da cena para cena, a gente já tem uma mudança substancial no tempo ou no espaço, né? Você não está mais na mesma situação, você pode estar aqui eu estou tentando manter a mesma situação do café para a gente ver a mudança da transição em uma situação parecida, né? Mas na cena a cena eu não consegui ter uma ideia aqui, deixa eu ver. Digamos que ele está aqui tomando um café e aí ele fala nem, sei lá, nunca tomei um café tão ruim, digamos, né? E aí você vem aqui, essas palavras como nunca, em lugar nenhum, são ganchos fortes para a gente pensar o cena a cena, né? E digamos que você pega aqui nosso personagem aqui no espaço, comendo um café tablet aqui e pensando, meu Deus, que saudade daquele café. Aqui eu fiz um link bem óbvio, né? É uma situação absurdamente diferente, né? A gente pode fortalecer isso com as roupas, com o cenário, mas só para a gente entender que você foi para uma cena completamente diferente. O João Vitor chamou poético aqui. Mas o que é importante? Eu acho que eu também vou até voltar atrás um pouco. Talvez a amplitude dessas possibilidades narrativas das transições diferentes não fique tão claras quando a gente está tratando só com 2 quadros, né? Você pode ter aqui uma história de algumas páginas se passando nesse café, né? Com várias transições desses 3 tipos anteriores que a gente explorou, né? Ação para ação, momento a momento e tema a tema, sem sair da cena, né? Você constrói aqui uma relação entre esses 2 personagens que eu apaguei, né? Que estavam no café, ou entre o cliente e um garçom. Você pode passar algumas páginas ou mesmo uma edição inteira em uma mesma cena. E de repente você salta para um flashback de um desses personagens. Isso seria uma transição cena a cena. Quando a gente reduz aqui, só a título de exemplo, a apenas 2 quadros, essa relação fica mais pobre, claro, né? E fica mais forçada. Mas
talvez seja melhor de associar a transição de cena a cena numa história maior, né? Um flashback é um ótimo exemplo disso, né? Enquanto isso, em outro lugar do mundo, é um outro exemplo de uma transição de cena a cena. É realmente quando você, na linguagem do cinema, né, que está mais no nosso imaginário, mais forte do que a da narrativa em quadrinhos, é quando você corta uma cena e vai para outra situação. No quadrinho, pode ser importante, que aí é a questão dessa história da sarjeta e do processo de conclusão, né? Se você vai para um flashback, embora seja uma ruptura grande na narrativa que você está seguindo, você volta para o mesmo personagem de alguma forma, isso fica claro uma continuidade. Mas você pode não querer essa continuidade, né? Quantas histórias vocês já leram ou já viram que esse corte, ele, a princípio, ele não fica claro para onde é que você foi, né? Que outra situação é essa? E a situação se desenrola um pouco em alguns quadros ou em algumas páginas ou em algumas cenas, e aí você entende que aquilo era o passado daquele personagem. Uma transição como essa ainda estaria dentro do que a gente chama de cena a cena. Ok? Todo mundo acompanhando aí até agora? A cena e a tema são um pouco menos óbvias do que a ação para ação e a momento a momento, mas ainda assim elas estão bem dentro do que a gente consegue imaginar, muito por conta do cinema, mas também pelos quadrinhos. As duas próximas, eu já acho que a gente começa a olhar mais para os quadrinhos e para o que é potencialidade dessa linguagem. Aspecto por aspecto, é um quadrinho que é uma transição que é muito mais usada no mangá, né, nos quadrinhos asiáticos como um todo. A Ana Kelvin está falando um negócio legal aqui também, que em muito webtoons, né, coreanos, os flashbacks são representados por um fundo preto. Isso é uma coisa que eu já falei ontem e vou repetir. Os quadrinhos orientais, eles destilaram muito melhor do que os quadrinhos ocidentais várias convenções de linguagem para a gente entender alguns sentimentos, né? Para a gente já ter uma pista ali do que é que está acontecendo. Todos os sinais de expressão, de uma gota, né? Essas variações simbólicas, para quem lê, para quem já está acostumado com esse vocabulário visual, eles já indicam muito o que é que está acontecendo, já potencializam muito uma sensação que você precisa estar sentindo para mergulhar naquela história, né? Isso em tudo, assim, em representar velocidade, representar sentimentos, e aí, Elvia, isso para mim, isso assim, nesse teu comentário sobre os flashbacks tem duas coisas. Um é a convenção, que é isso que você está falando, que eu, por exemplo, não sabia nesses termos, que o flashback é representado pelo fundo preto. Essa convenção, ela precisa que o leitor saiba, precisa que o leitor esteja familiarizado com essa ideia. Mas, para além disso, mesmo que você não saiba disso, mesmo que você não tenha essa informação, aquele fundo preto, ele lhe causa um impacto narrativo. E esse é o grande ponto que eu acho que é o interessante da gente explorar nesse curso, nesses poucos dias. É a gente pensar em cada aspecto disso, né? Se eu quero fortalecer aqui o prazer desse rapaz de estar bebendo esse café, uma transição momento a momento pode ser mais interessante. Ou eu posso mexer num dos elementos que a gente falou ontem, por exemplo, do quadro. Eu posso aumentar esse quadro, eu posso dar mais tempo para esse quadro na página. Eu posso fragmentar esse momento em vários, que é o que eu vou falar agora, né, do aspecto por aspecto. Eu acho que é uma das transições mais interessantes que a gente pode fazer quando a gente quer valorizar alguma coisa na nossa história.
Essa é a única transição, a única não, que o non sequitur é meio... Eu vou já chegar nele, mas das que a gente falou até agora, aspecto por aspecto é o único tipo de transição onde não há passagem de tempo. Então, digamos que é essa mesma situação desse nosso amigo num café. E ele pode estar aqui fascinado, esse rapaz, o primeiro, né, o que saiu do presídio e está tomando o primeiro café. A gente pode ter um quadro aqui, só da fumaça saindo do café. A xícara aqui em close. A gente pode ter outra imagem de um detalhe aqui no talher que ele está achando bonito aqui, né? Um detalhezinho aqui no jogo de mesa. Entre esses dois quadros, eu não necessariamente tenho passagem de tempo. Não aconteceu uma ação, não teve uma transição nem tão pequena quanto o momento a momento. Mas eu estou compondo uma cena. Isso é uma coisa que também é muito explorado no quadrinho oriental. De você... E nem precisa ser uma cena parada, não. Assim, às vezes é uma cena... É tipo um plano de detalhe, a Fabi tá propondo. Mas um plano de detalhe, ele pode não estar acontecendo como uma valorização de ambiente, né? Normalmente a transição aspecto por aspecto, ela tenta levar o leitor mais para dentro da história, ela tenta lhe fazer sentir o cheiro daquilo ali. A Eduarda está propondo que são cenas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que normalmente é bem isso. Não precisa ser, né? Mais uma vez, aqui eu não estou propondo regra para nada disso. Mas e acontece muito assim, não é uma coisa necessariamente parada, né? Não sei se isso está ficando claro. Mas acontece muito assim em um mangá super de ação, de que chegam dois samurais, se encontram e tem aquele momento de leitura, né, de você olhar a arma, o jeito que a pessoa está pegando, o movimento dos pés. Vocês conseguem imaginar uma cena que dois guerreiros super experientes se encontram e você tem uma sequência de 10, 20, 30 quadros só com detalhes de coisas que você pode estar olhando ali, que os personagens podem estar olhando, sem necessariamente ter uma passagem de tempo, né? Exatamente. São aquelas cenas que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, todo um drama. Todo um drama, exatamente. Vagabond faz isso, muito mangá faz isso, e é uma coisa que a gente vê muito pouco no quadrinho ocidental. Ainda tem muito autor europeu que usa grande dose disso, mas dificilmente isso chega a 10% das transições que acontecem em uma história, em um volume, em um... O quadro-aula de hoje está bonito. Isso aqui é que eu desenho. Mas é isso. Eu acho que vocês pegaram o de ontem estava meio avacalhado, né, Matheus? Estava uma coisa mais suja, né? Esse aqui já dava uma página de quadrinho legal, né? Mas é isso. A transição aspecto por aspecto, ela pode ter passagem de tempo. Não é uma coisa assim, necessariamente não tem passagem de tempo. É só que a passagem de tempo não é o mais importante. A ação que está acontecendo não é mais importante. Ela é uma transição que almeja compor a cena, que ela almeja preencher o que é isso, né? É muito fácil as histórias em quadrinhos entrarem numa pressa do que é a ação, né? Isso pode ser um movimento muito forte de ventilação, de criar uma expectativa mesmo, se for um combate, né? Como é o caso desse exemplo que eu dei, ou se é o caso aqui do rapaz que está tomando o primeiro café dele em liberdade, de adicionar camadas disso, né? A gente pode fazer o detalhe dele abrindo a porta do café, pode fazer várias imagens de todo mundo que está sentado nas mesas, ele pode sentar, ele pode pegar na mesa, e eu tô narrando uma cena que tem transição de tempo.
mas ela tem muita transição aspecto por aspecto para preencher da tridimensionalidade ao que é essa situação, né? Deixa eu ver aqui. Isso, Lucas. O Lucas está dizendo aquelas cenas para mostrar o lugar da cena, de vários quadros com parte desse lugar. É isso mesmo, são aspecto por aspecto. Normalmente, sim. Como eu falei, isso não é uma... isso aqui bate o selo, é aspecto por aspecto. Isso aqui é momento a momento. Para mim, não interessa essa restrição. Eu estou propondo que vocês olhem para essas possibilidades na hora de compor as histórias para vocês. Mas, sim, normalmente, quando eu quero ambientar um lugar, eu uso aspecto por aspecto. O Rafael falou que essas transições podem se misturar. Devem. Você só não... O meu ponto é chamar atenção para isso e a gente pensar como é que você quer compor sua cena, né? Eu não sei se ainda vai dar tempo da gente conversar hoje, mas a próxima coisa que eu quero falar com vocês são as etapas da criação do quadrinho, né? A criação de um argumento, a criação de um roteiro, o layout da página, desenhar a página, arte finalizar. Eu vou falar um pouco sobre todas essas etapas do processo. E aí, para mim, essa etapa aqui, do que a gente está falando hoje, ela é depois do roteiro. Ela é entre o roteiro e o desenho das páginas. O argumento, eu vou me adiantar um pouco, porque eu acho que vale a pena para responder essa pergunta do Rafael. A primeira coisa é o argumento. Esses termos, eles são meio roubados do cinema, né? Existe o argumento do cinema também. O que é o argumento? Ele é a ideia da sua história em um parágrafo, ou alguns poucos parágrafos, mas é o resumão, assim. A minha história é uma história sobre... esse exemplo que eu estou dando aqui, dessa história de um rapaz que passou 10 anos preso, saiu, foi tomar um café. Isso pode ser o meu argumento. É a história básica, qual é a minha ideia, em algumas linhas, para alimentar as próximas etapas de produção. Quando eu começo um roteiro, o roteiro ele já começa vão ser quantas páginas? Vai ser só uma história? Vão ser várias edições ou vai ser uma edição só? Isso aí já começa a entrar na esfera do que é o roteiro. E o roteiro ele já pode determinar, inclusive, enquadramento, né? A primeira página são 9 quadros do mesmo tamanho. No quadro 1 acontece isso, no quadro 2 acontece isso, no quadro 2 acontece aquilo. Nessa definição do roteiro, eu já posso estar orientando aqui o que é que vai estar desenhado em cada quadro ou não. Ou eu posso fazer um roteiro mais geral, Isso depende muito de quem é a equipe que vai fazer o quadrinho, né? Se você pega autores como Alan Moore, que é meio obcecado por controle de tudo que vai ter no fundo do cenário de cada quadro do quadrinho dele. O Alan Moore chega a fazer 14 páginas de roteiro descrevendo uma página de quadrinho. Então, ele realmente não deixa muito espaço para a criação do desenhista. Assim, deixa, né? As imagens são compostas por ele, mas cada elemento, a posição, o ângulo, o tipo de transição já está definido pelo roteirista. Em outros casos, não. Em outros casos, às vezes você mesmo vai desenhar o seu roteiro, né? Você vai escrever o roteiro só para não se perder mesmo na produção. Ou, às vezes, você não tem tanto apego aos pormenores da história. Então, você propõe uma situação e está aberto a ela, né? Então, digamos que eu estou fazendo esse roteiro e um de vocês vai desenhar essa história. Para mim é importante que na primeira página a gente apresente o personagem, a gente deixe claro que ele está fascinado com o ambiente, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer algumas transições ação para ação, né? Ele pegando uma cadeira e sentando, ele pedindo um cardápio para o garçom, e a gente pode fazer várias transições aspecto por aspecto. Eu estou falando tudo isso, até adiantei uma parte do que eu vou falar mais na frente,
para responder essa pergunta do Rafael. Então, essas transições podem se misturar também. Sim, essas transições podem se misturar. Você pode ter várias páginas seguidas de quadrinhos, só com transições ação por ação, ou só com transições aspecto por aspecto, mas você pode transitar entre elas conforme for melhor para você contar a sua história. Normalmente, você não mantém a mesma transição, não tem porquê também você manter a mesma transição. Mas esse é um dos elementos que faz aquela coisa que a gente conversou ontem dessa supervalorização do que é a sarjeta, né? Sempre entre dois quadros vai ter um tipo de transição, né? Essa mudança não pode ser uma mudança momento a momento e ao mesmo tempo ser uma transição cena a cena. Entre um quadro e outro vai ser sempre um desses tipos, né? Pelo menos até hoje eu não consegui romper com isso aqui, eu já tentei muito. Por conta dessa última, que é o que eu vou falar agora, né? Que abordamos agora aspecto por aspecto, que eu acho, assim, nenhuma é melhor ou pior do que a outra, né? Mas uma grande dica para potencializar a história de vocês é sempre se perguntem se não dá para usar um aspecto por aspecto nessa cena ou naquela outra, porque isso enriquece muito as histórias, né? Você leva o leitor para dentro. Isso é uma das coisas também que é legal a gente conversar sobre o quadrinho, que é o quadrinho, diferente do cinema, ele só pode contar com um sentido, né? Que é a nossa visão. Você não tem som a princípio, né? Você tem representação de sons, você não tem olfato, você não tem tato, sim, tem a página, né? Se for um quadrinho impresso. Mas tudo que você quer contar na história, todas as impressões que você quer causar, se você quer que a pessoa ache aquele ambiente confortável ou desconfortável, se você quer que a pessoa ache aquele ambiente tranquilo ou agitado, o que você tem para causar isso é a visão. Então, essas transições, elas podem lhe ajudar a criar um ritmo que valoriza o que você quer contar para a sua história. E eu acho que aspecto por aspecto é um tipo de transição muito pouco utilizado e que é sempre legal você será que dá para usar aqui? Será que faz sentido usar aqui? Vamos lá, faz. Usa. O último tipo é esse non-sectu que ele chama, o Scott McCloud, novamente, né? Esse aqui não foi eu que inventei, foi o Scott McCloud. E, novamente, como eu falei na aula anterior, se você quiser se aprofundar nessas ideias, procure o livro dele, Desvendando os Quadrinhos, que é uma ótima primeira leitura para se aprofundar na linguagem dos quadrinhos. A última dessas transições é a sem sequência, né? Ou uma sequência que não faz sentido. E aí eu acho também outra grande potência de significado mesmo para a gente trabalhar nas nossas histórias. Digamos aqui que eu tenho nosso amigo tomando seu café. Eu podia ter copiado essa imagem várias vezes, né? Em vez de estar redesenhando. E no quadro seguinte, sei lá, eu tenho um fóssil de dinossauro. A princípio, essa transição aqui, ela não cria nenhum link entre uma imagem e outra. Vocês concordam? Mas no meio de uma história, no meio de um quadrinho maior, isso aqui pode compor um elemento muito interessante para você pensar a sua história, né? Desde assim, sei lá, digamos que a gente quer causar a impressão de que esse nosso personagem está alucinando. Ou você, mais na frente, vai se revelar que isso aqui é uma lembrança, um flashback. Esse potencial de estranhamento, que essa transição, que não lhe dá pista nenhuma do que é isso, ela pode ser, eu acho que ela fica sem sentido ou sem sequência lógica quando você coloca várias uma do lado da outra, mas você usar essa intervenção
no meio de uma história, para causar um impacto, né, o que a gente conversou ontem sobre a sarjeta, né, sobre o processo de conclusão que a nossa mente tenta forçar a barra entre duas imagens, né? Assim, a gente pode ver isso aqui, a gente não vai encontrar um sentido, talvez, mas o nosso cérebro tenta dar um significado a essa diferença aqui. E isso pode ser usado a favor da sua história, né? Você pode, por exemplo, eu tenho aqui ele tomando um chá e aqui, em vez de um fóssil de dinossauro, né? Porque aqui eu peguei pesado. Mas se eu coloco aqui, sei lá, flores no campo, aqui já é uma transição, não sei que tu também, eu não estou estabelecendo aqui uma sequência, a não ser que eu tivesse uma fala que, amo chá de camomila, que aí você tem aqui a flor como referência textual, e aí depois você vem com a imagem de flor. Mas eu não estou falando desse caso, eu estou falando de duas imagens, a princípio, totalmente desvinculada, né? Essa segunda imagem, que não tem uma sequência lógica, ela causa uma impressão de serenidade, de beleza, de conforto. A essa primeira imagem aqui, você pode achar que isso está tentando representar um cheiro, que isso está tentando representar uma lembrança. Mas, a princípio, esses dois quadros aqui, eles não têm nenhuma relação lógica. Mas é isso, ficou claro que não sei que tu, eu posso dar outros exemplos, mas eu acho que esse aqui foi o melhor que eu achei até agora. O uso de uma transição, não sei que tu, pode colaborar com a sua história, né? Pode colaborar com o que você está tentando contar. Então, se você pega aqui esses 6 tipos de transição e você pega todos esses elementos aqui, né, Lembra que a gente conversou ontem sobre as histórias, por exemplo, do Will Eisner, que não tem requadro, né? Que não tem o desenho do quadrinho fora aqui. Se eu tiro o requadro aqui dessa transição, faço o segundo quadro aqui só com as flores mesmo, mais ou menos ocupando um lugar que estava no quadro anterior. Eu reforço aqui a importância desse momento, né? O que é que acontece aqui? Talvez seja uma pequena suspensão, né? Talvez seja um devaneio, talvez ele dê uma desligada do ambiente e olhe para cá. Ou como, quem foi que falou mesmo do fundo preto? Foi a Kélvia, né? Se eu coloco aqui esse fundo preenchido de vermelho ou de preto, né? Isso dá um impacto também na narrativa. Então, eu quero muito que vocês relacionem essas possibilidades de transição com tudo que pode acontecer nesses outros elementos que a gente conversou ontem, né? O tamanho desse quadro, né? Digamos que essa transição aqui, ela não precisa ser sempre uma do lado da outra. Digamos que eu esteja aqui um em cima e um embaixo. Esse quadro pode ser maior. Esse quadro pode ocupar uma página inteira. Esse quadro pode ser de outra cor, esse quadro pode ter uma onomatopeia, a gente pode mudar o estilo do desenho, né? Eu até vou mostrar para vocês, eu separei aqui alguns quadrinhos que eu acho que que são as referências legais para a gente, e um dos quadrinhos que eu separei é do Asterios Polyp. Vocês estão vendo aí a imagem? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Alguém já conhece esse quadrinho? Asterios Polyp, é do David Mazzucchelli. E eu acho que é um bom exemplo desse tipo de exploração desses elementos. Essa é a história de um arquiteto, e em alguns momentos da história ele muda completamente como o personagem é desenhado de acordo com alguns aspectos da personalidade dele. E aqui é justamente um desses momentos que ele está numa festa e ele é esse rapaz aqui de azul claro. E ele é um professor de arquitetura, ele é muito lógico, ele se acha muito correto.
E aí aqui ele está numa festa onde cada pessoa é representada num traço diferente, né? Algumas são bem abstratas, ó, outras... e aí ele começa a conversar com essa moça, que é completamente diferente dele, né? O traço dela é rasurado, é cheio de elementos, é confuso, bem menos lógico do que a dele, né? Meu microfone tá barulhento aqui, eu disse, tá me avisando. E aí eles começam a traçar um diálogo e eles vão meio que chegando no meio termo, né? E tem até outro... Eu separei outra página deles aqui, deixa eu ver se tá aqui também. Que eles têm um relacionamento, né? Em algum momento da história, não vou dar spoiler, mas eles se relacionam e aqui é o fim de uma briga, que eles se desentenderam completamente, né? Ela ficou com muita raiva dele, ele se explicou, e aqui eles estão os dois no momento em que eles não estão se entendendo, só que aí ele explicou para ela, e aí ela foi entendendo ele, e eles vão chegando nesse lugar. Essa aqui, inclusive, seria uma transição momento a momento, não é isso? Esses 4 quadros em que ela aparece. Houve muito pouca ação, mas a mudança de traço. Mas aqui é um ótimo exemplo de como o autor usou uma transição bem simples, né? É o mesmo desenho, basicamente, mas ele mudou um dos elementos que a gente usou na aula anterior, que foi a imagem, né? Ele mudou o estilo da imagem e é com isso que ele está contando a história aqui. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Vamos pensar na nossa história, nesses elementos, quadro, requadro, imagem, balão, tudo, e nos tipos de transição entre elas. Só o que a gente abordou aqui nessas 2 aulas até agora já pode potencializar muito qualquer história que vocês queiram contar. Eu acho que e isso, para mim, é a coisa mais importante desse curso. A gente se apropriar desses elementos, tomar consciência deles, que eu fiz muito quadrinho antes de pensar sobre essas coisas. Quadrinho é uma coisa que você faz de forma muito intuitiva, né? A gente aprendeu que você faz, né? É desenho, você tá ali e desenha. Mas quando você toma consciência da potência narrativa de cada elemento desse, você pode usar eles muito melhor para a sua história, né? Você pode... Não é para estar usando isso o tempo todo, não é para banalizar nenhum desses elementos, que inclusive é uma das coisas que eu quero falar com vocês, que é a melhor forma de mexer, principalmente com esses elementos, talvez não tanto com a transição, mas com a transição também. É uma coisa que a gente não vai ter tempo de conversar muito, mas é o contraste. O que eu fiz agora, né? Eu aumentei aqui a largura do pincel para eu escrever contraste, porque eu queria que isso chamasse a atenção de vocês. É por isso que às vezes eu mudo a cor aqui, porque eu quero chamar a atenção de vocês com a diferença. Você mudar algo, você vir numa narrativa inteira de ação para ação, e de repente você colocar 5 transições de aspecto por aspecto, esse contraste, essa diferença, ela chama a atenção do leitor de alguma forma. É uma mudança abrupta que potencializa ali aquele momento. Para mim, todos esses elementos, né, o tamanho de quadro, eu gosto muito deixa eu até criar aqui uma camada nova para a gente apagar isso. Eu gosto muito nos meus quadrinhos, isso aqui também já estou me adiantando, né, seria um layout, uma página. Eu gosto muito de usar quadros do mesmo tamanho, na maior parte da minha história. Quadros do mesmo tamanho, várias páginas, às vezes, com quadros do mesmo tamanho. De repente, eu pego e faço um quadro bem grande. Isso aqui é o contraste. É assim que eu chamo a atenção para esse momento aqui. Pelo que for. Pode ser para mostrar um ambiente aberto, pode ser um close, pode ser... o Matheus está dizendo que o Watchmen faz muito isso, né? De manter os quadros do mesmo tamanho. O Watchmen, algumas edições do Watchmen, mais do que outras, eu acho que é a 6, que é do Rorschach. Mas também enfim, tem várias edições que
os quadros, inclusive, eles são espelhados. O último é muito parecido com o primeiro, o segundo é muito parecido com o penúltimo, e assim vai, né? Ele faz esse jogo, às vezes ele faz um sistema de cores, né? Que o ambiente segue uma cor aqui, outro. Então é isso, sabe? Assim, o que eu acho que é a coisa mais importante, por isso que eu já botei nas 2 primeiras aulas, se você faz quadrinho do jeito que você faz e você toma consciência de todos esses elementos e pensa o que é que você pode alterar em cada um deles, em cada ponto da sua história, você tem a oportunidade de potencializar muito a sensação que você quer causar no seu leitor. Seja de desconforto, seja de ruptura, seja de importância, seja de... Enfim, o que você quiser causar, se vocês tiverem que dar atenção a uma coisa do que eu vou falar ao longo da semana toda, é isso aqui. Esses são os elementos para você estar pensando ao longo da sua história, e esses são os tipos de transição para você ficar brincando com eles ao longo da sua história, né? As etapas da criação que eu falei, né? Mas vamos anotar aqui. O primeiro seria argumento. O segundo seria roteiro. O terceiro seria layout. O quarto seria o desenho mesmo das páginas, né? Dos quadros. Depois, arte final. Depois, aqui não necessariamente depois, né? Talvez, na maioria das vezes, as pessoas botem antes da arte final, na verdade. A gente vai para letreiramento. Depois diagramação. Já está embaixo da minha cara aí, né? Deixa eu... Talvez não tenha sido uma boa ideia não voltar para essa página que ela já está cheia. Vou colar esses elementos aqui embaixo, porque a gente já abordou eles ontem. Diagramação e, por último, edição. Essa é a ordem lógica da produção dos quadrinhos, certo? Amanhã a gente vai conversar sobre algumas dessas etapas. Eu ia pular do 7 para 10, olha aí a cabeça da pessoa. Mas aí o que é a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso? Todas essas etapas precisam existir na produção do quadrinho? Não, certo? A gente pode queimar etapas dessa, né? Eu, por exemplo, dificilmente eu escrevo roteiro. Eu pulo direto de argumento para layout. Mas isso porque normalmente eu desenho minhas próprias histórias. Tem gente que não faz argumento, tem gente que não faz layout, né? Que do roteiro você já pula direto para o desenho. Tem técnicas de desenho que não precisa de arte final, tem quadrinhos que são mudos, né? Dependendo do tamanho do quadrinho, se o meu quadrinho é formado por esses 2 quadros aqui, não existe uma diagramação, uma edição, né? Mas essa é a ordem que é legal para a gente pensar como é que se organiza e como é que se produz uma história. Principalmente se algumas dessas etapas forem feitas por pessoas diferentes, né? Se eu vou fazer uma história e o Matheus vai desenhar, eu tenho que comunicar para ele de alguma forma essa minha história, né? Podem existir outras etapas, né? Que entre o argumento e roteiro, ou entre o roteiro e o layout, a gente pode ter criação de personagens, né? Entre roteiro e layout, a gente pode ter uma etapa de criação de personagem, de estudo de cenários, a gente pode ter várias etapas aqui. Mas essas etapas, elas não necessariamente, elas mais um pouco de zoom, né? Ok, agora, essas outras etapas, elas não necessariamente são etapas da criação do quadrinho, elas são etapas de criação de história em geral, né? Se você vai fazer um filme,
se você vai fazer um livro, talvez seja legal fazer um estudo de cenário, de ambientação, talvez seja legal você fazer uma criação de personagem, né, um character designer. Isso é como você quer lidar com a criação da sua história. Mas as etapas para a produção dos quadrinhos são essas. São criação de um argumento, qual é a história base, destrinchamento disso em um roteiro, que o roteiro é o que vai conduzir mesmo a criação da obra, e aí vai para desenho, esse desenho, o layout, né, que é o layout, é como é que isso vai ser disposto numa página ou num volume. Como eu falei, a gente pode queimar essa etapa, né, o roteiro ele já pode determinar isso e a pessoa ir direto para o desenho. Mas, principalmente quando é feito por pessoas diferentes, é legal a gente ter essa etapa do layout para a gente conseguir visualizar exatamente esses elementos aqui que a gente está falando, né? De tamanho dos quadros, de valorização de um momento. O layout ele pode ser uma etapa muito importante para a gente entender quantas páginas ou quantos quadros cada elemento da história vai levar.